Sexta temporada do Falando Nisso, em 10 anos de programa, a gente de segunda a sexta, às 10h30 da noite, sempre levando para você o melhor da informação para canais abertos e fechados do Brasil, também com a potência da banda KU, né? Parabólicas por todo o Brasil também e a convergência digital gigante do Grupo Meio Norte de Comunicação. Então você, internauta e telespectador, é muito bem-vindo ao nosso programa. Nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Eduardo Lima, cardiologista, que vai falar sobre algo que falamos e abordamos pouco e que é uma campanha praticamente permanente, né? Mas com foco forte nesse final de 2023, que é de prevenção de arritmias cardíacas e morte súbita. É a campanha Coração na Batida Certa. Eu vou para o intervalo e em 2 minutos eu volto com esse assunto e todas as informações. Até já. É de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Você sabia que 320 mil pessoas são vítimas de mortes súbitas causada por arritmias cardíacas? E para conscientizar essa população, que é muita gente, quando a gente faz essa conta, a gente fica realmente assustado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está fazendo uma campanha que é muito forte nesse final de ano e que a gente não presta muita atenção. É a questão das arritmias cardíacas associadas à morte súbita. Como prevenir as arritmias, né? Até o nome, o nosso coração não deixa a gente falar direito, né? E a gente está trazendo aqui uma autoridade no assunto, que é o cardiologista Carlos Eduardo Lima. Ele é professor de cardiologia da Universidade Federal do Piauí, doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo e especialista em arritmias cardíacas pela Sobrac. Então, é a pessoa certa, na hora certa, para falar sobre esse assunto. Afinal de contas, grandes emoções são sempre um ponto de atenção quando se fala do coração, não é isso? Mas no caso de arritmias cardíacas conectadas a mortes súbitas, os números são impressionantes. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa, doutor Carlos. Boa noite, Maia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você para falar desse assunto muito importante. Veja só como os números são alarmantes, né? 320 mortes de brasileiros todos os anos e no mundo isso computa aproximadamente 4 milhões de pessoas, né? Então, diante desse grande desafio, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas é tão importante que tem uma sociedade só para cuidar disso, né? Exatamente. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas é uma sociedade vinculada à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a sociedade ela se mobiliza desde 2007, né, já com essa campanha que se faz anualmente. E nesse mês de novembro, em todo o território nacional, todos os membros da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas se mobilizam, fazendo ações educativas para ensinar a população como reconhecer os sinais e sintomas de arritmias, como fazer um primeiro atendimento diante de uma pessoa que sofre uma parada cardíaca e como, assim, entender que uma pessoa da população geral
mesmo não sendo um profissional de saúde, ele mesmo pode fazer aquele primeiro atendimento para que ele possa salvar a vida, porque quanto mais rápido a pessoa for atendida, mais chance ela tem de sobreviver. E tudo isso que você falou aí agora, eu quero que você ensine para a gente aqui, como identificar, como prevenir e como principalmente prestar os primeiros socorros nos primeiros minutos ali. Então, a arritmia cardíaca, ela muitas vezes ela pode vir sem sintoma nenhum. Então, é muito importante que as pessoas tenham pelo menos uma avaliação médica, né, em qualquer idade, independente da faixa etária. E quando, após os 40 anos de idade, é importante aquelas avaliações periódicas de check-up, para ver se a pessoa não tem qualquer tipo de problema. 2 vezes por ano, 1 vez por ano? 1 vez por ano geralmente é suficiente, mas esse detalhe de quantas vezes a pessoa vai fazer a reavaliação depende muito dos problemas que a pessoa tem. Quando a pessoa não tem assim qualquer outra doença, geralmente 1 ano a 2 anos de avaliação periódica é geralmente suficiente, mas quando tem comorbidades, hipertensão, diabetes, já teve infarto, já teve um AVC, aí essas pessoas necessitam de um cuidado melhor e os intervalos de avaliação são mais curtos. Mas o importante é, se não tem nenhuma doença cardíaca estrutural evidenciada numa avaliação médica, é importante estar atento também para alguns sintomas, como aceleração do coração, sensação de palpitação e desmaio. Então, a síncope, que é o desmaio, é um dos principais sintomas de alerta para um possível problema mais grave que pode acontecer no futuro. Se a pessoa nunca teve nenhum desmaio, nenhuma aceleração, nada disso que você mencionou, ela pode ficar tranquila? Então, aí depende da parte da avaliação médica. Defina a tranquilidade quando se trata de coração, porque a gente está falando de morte súbita, né? Então, do nada a pessoa apaga e morre. A tranquilidade ela vai vir nessas avaliações periódicas com o cardiologista ou especialista em arritmia cardíaca, porque o profissional médico ele vai fazer exames especializados, como ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico, que são exames que fazem parte da rotina da avaliação cardiológica, que conseguem sim avaliar o risco. Esses exames, quando eles são bem feitos e eles são normais, o risco da pessoa ter um evento em 1 ano a 2 anos é muito pequeno, é um risco menor de 2%. Tem um perfil exatamente de pessoas que podem ter problema de arritmia? Tem uma idade que é mais propensa ou não tem? Gênero, por exemplo, mais em mulheres ou mais em homens? Quem está tendo esse tipo de problema hoje? Terceira década do século XXI, a gente indo para metade já, né? Tem problema? Olha, a arritmia ela é multifatorial, então tem diversas causas, diversos tipos de arritmia e muitas arritmias que têm gravidade e outras que não têm gravidade. Então, esse aspecto epidemiológico, ele sempre é muito importante para as arritmias cardíacas. Tem arritmias cardíacas que já acometem o indivíduo desde o nascimento, cardiopatias genéticas, que mesmo sendo jovem ou sendo criança, tem um alto risco de morte por arritmia. E outras arritmias que vão aparecer de acordo com as doenças que vão, com a avançada idade, porque as doenças que vão aparecendo ao longo da vida, por exemplo, doença de Chagas, que é uma doença infecciosa, pode causar uma cardiopatia que tem potencial de arritmia cardíaca grave. O infarto do miocárdio pode deixar uma sequela no coração com risco de arritmia grave. Miocardites, muito se falou, por exemplo, na Covid-19. Eu ia perguntar sobre isso. A Covid-19 é um vírus que causa uma inflamação do músculo e aquela inflamação pode dar uma alteração aguda naquele momento da doença, mas também pode deixar uma sequela que seria uma cicatriz para causar uma arritmia cardíaca no futuro. Por isso que a avaliação médica detalhada ela é muito importante para a gente definir o risco da pessoa. Você está diante de um caso que alguém que você acha que desmaiou, mas na verdade é rápido do desmaio até a morte. Como identificar se alguém, por exemplo, há caso de pessoa que está correndo e simplesmente teve uma morte súbita, né? O coração parou, aconteceu alguma coisa. Como que a pessoa vai identificar que aquilo ali trata-se de uma morte súbita? Ou então, o que ela deve fazer, se você não for um profissional? É claro. Então, é muito importante a gente entender que em torno de 80% das paradas cardíacas elas vão acontecer fora do ambiente hospitalar. Então, muitas vezes, quem vai presenciar um episódio de parada cardíaca vai ser um leigo, vai ser uma pessoa que não tem formação médica ou nenhuma formação da área de saúde.
Então, por isso que é muito importante que as pessoas, na população geral, tenham conhecimentos para reconhecer a parada cardíaca. Por exemplo, como vai identificar? Primeiro, a pessoa que vai ter uma parada cardíaca, ela fica completamente sem resposta. Você vai tentar chamar a pessoa e ele não vai responder. O outro item que tem que ser avaliado é a parte do movimento da respiração. A pessoa que está em parada cardíaca, ela não vai ter o movimento do tórax de respiração. Então, é uma forma da pessoa observar que pode estar havendo ali uma parada cardíaca. Então, naquele momento, ela tem que observar, primeiro, a segurança do local, porque às vezes a pessoa pode cair numa rua, numa via pública, e a pessoa tem que se preocupar com a sua segurança pessoal no momento inicial. Sim. Depois que ela se certificou de que está seguro, faz todo esse reconhecimento da parada cardíaca e tem que procurar ajuda. E tudo isso muito rápido. Tudo isso muito rápido. Porque é uma questão, o tempo aí pode salvar uma vida? É claro, com certeza. Essa rapidez ela é tão importante, por exemplo, a cada minuto que se passa, a pessoa perde 10% de chance de sobrevida. Uau, então, se não houver qualquer medida feita nos primeiros 10 minutos, é 100% de óbito. Então, por isso que é muito importante essa parte educacional de toda a população. Tem que ser ensinado em universidade, tem que em ser escola, ensinado em tudo. Em todo lugar, empresas. Olha só que coisa interessante, essa parte da escola, existe um número estatístico em que 50% dos episódios de parada cardíaca são presenciados por adolescentes ou crianças. Então, às vezes, se menospreza muito ensinar as crianças... está em casa sozinha, Exatamente. Com o avô, com o pai, com qualquer pessoa, de qualquer idade. Porque qualquer pessoa, Exatamente. Como você mencionou, pode ter uma morte súbita. Exatamente. Depende de tudo que você considerou. Ninguém vai saber exatamente o momento que esse episódio vai acontecer. Então, a própria Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, ela elabora uma estratégia também de fazer ensino nas escolas. Então, nós estamos desenvolvendo ensinos aos escolares. Aqui em Teresina, já há 2 anos eu faço essa atividade educacional no Colégio das Irmãs. Né? Então, é uma atividade espontânea, por convite da escola, então a gente está à disposição para qualquer escola você vai ser convidado por que queira utilizar as nossas informações. Sociedade Brasileira de Cardiologia, a secção aqui do Piauí, está disponível para essas orientações e nós somos mensageiros aqui da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Então, a pessoa teve um desmaio, você observa se ela está respirando, se tem aquele... Exato. Vê se a área é segura para você prestar o primeiro atendimento. Claro. Que seria qual? Então, o primeiro atendimento é fazer a compressão do tórax, porque muitas vezes, como a gente fala habitualmente de massagem cardíaca, as pessoas confundem muito em fazer um movimento de massagem. Não é isso. São as duas mãos, né? É uma compressão com as 2 mãos firmes, com o braço retificado, em que o tórax tem que descer aproximadamente 5 a 6 centímetros. Essa parte da descida do tórax, ela vai fazer o próprio batimento do coração. Então, quando você comprime o tórax e ele desce 5 a 6 centímetros, você está fazendo o batimento do coração para que você preserve os órgãos vitais, principalmente a parte cerebral. Porque é muito importante você ressuscitar a pessoa que teve uma parada cardíaca, mas é importante que ela tenha a parte cerebral preservada. Você tem que devolver a mesma qualidade de vida que a pessoa tinha antes. Então, não é esmurrar, não é bater, são as 2 mãos firmes e você fazer isso. Isso, de maneira rítmica, em torno de 100 a 120 batimentos por minuto. Se utiliza de maneira didática mesmo, aquela música Stay Alive do Bee Gees, né? Uma música que tem um metrônomo a 100 batimentos por minuto. Então, aquela música ela é muito emblemática para você colocar na memória e, no momento de uma parada cardíaca, você pode utilizar essa música para fazer as compressões na velocidade correta. Vou pedir para a produção, no restante da entrevista, botar um trechinho dessa música aí, tá? Para a gente poder ver enquanto a gente está vendo aí, para você lembrar qual é a música e qual é a parte que é emblemática. É interessante porque é uma forma lúdica, mas naquele momento você guarda e você pode se lembrar e fazer isso de maneira engraçado que é uma música em outro idioma, né? Exatamente. Mesmo assim, para você ver como é educativo, né? Sem dúvida. E feito isso, se você não conseguir ressuscitar a pessoa não voltar,
Porque, então, claro que você já chamou isso, alguém, é por isso que é importante essa etapa de chamar ajuda, porque fazer as compressões torácicas também é cansativo. Então, a pessoa vai entrar em exaustão se ela estiver sozinha. Então, é muito importante... Pede ajuda médica, pede ajuda SAMU, médica, se tiver outras pessoas por perto... Pergunta se tem algum médico, para ajudar as enfermeiro. compressões e fazer ciclos a cada 2 minutos, substituir, porque a cada 2 minutos ele já está bem cansado e começa a fazer compressões inadequadas. A ajuda chega. Enquanto a ajuda médica. chega. Porque quando você está fazendo as compressões corretas, você está salvando os órgãos vitais e o cérebro. Então, mesmo que demore um pouco mais, o SAMU chega 15 minutos depois, mas o fato de você ter feito aquele atendimento mais imediato, mais rápido, você consegue uma chance alta de sobrevida. E a importância da chegada do SAMU é porque o SAMU vai trazer o aparelho de desfibrilador. Então, a arritmia não vai se resolver com a parada, com a massagem, né? Você está fazendo aquelas compressões apenas para esperar o momento em que o aparelho vai chegar para aplicar o choque e assim vai resolver completamente a arritmia. Acontece da pessoa, o coração voltar, e depois, muitas vezes eu imagino, né? E depois parar e depois voltar de novo? Olha, em parada cardíaca não. Existem arritmias que causam esse desmaio mais importante e que elas podem voltar, né? Que a pessoa pode voltar a um ritmo espontâneo normal. Mas são arritmias ainda em ritmo de não parada cardíaca. A arritmia em parada cardíaca, ela só vai voltar quando tiver realmente aquele problema inicial restabelecido. 80% dessas paradas cardíacas, elas vão precisar do choque do desfibrilador. Por isso que tem o desfibrilador externo automático exposto em locais de grande circulação. Eu acredito que a maioria das pessoas já devem ter visto. Eu nunca vi. Em aeroportos. Em aeroportos, sim. Aqui em Teresina, a gente precisa tentar divulgar um pouco mais para que se faça cumprir. No aeroporto de Teresina tem? Não tem no aeroporto de Teresina, pelo menos assim, não tem exposto. Pode até ser que alguma parte da organização tenha um desfibrilador guardado, mas o correto é ele ser visível, exposto. Está sinalizado. E está sinalizado de que tem um desfibrilador externo automático ali. Isso é muito importante. Existe a maioria das pessoas com esses primeiros socorros, mesmo sendo amador, mais intenso, da forma como você orientou, elas escapam? Escapam. É impressionante, por exemplo... Elas sobrevivem? Até crianças, né? Quando você ensina a forma correta, nós temos como medir se as manobras estão sendo feitas de maneira adequada. Então, quando você ensina a criança, por exemplo, nós fazemos treinamentos a nível hospitalar de todas as pessoas que são não médicas. Por exemplo, você ensina o pessoal dos serviços gerais, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, todos os técnicos de enfermagem, todo mundo dentro de um hospital é treinado independente da sua profissão. É óbvio porque lá dentro do hospital vai ter um risco maior de ter uma parada cardíaca lá dentro, né? Sim. Mas com esse mesmo pensamento, nós devemos ensinar a população de uma maneira geral, porque nunca sabemos, né? Qual é o percentual de crianças e adolescentes que presenciam? 50%, porque uma grande parcela desses 80% que são extra-hospitalares acontecem no próprio domicílio. Então, 14% em via pública e esses restantes acontecem em domicílio. Prevenção à morte súbita. Então, a prevenção da morte súbita é, primeiro, constatar que realmente não tem nenhum problema congênito, nenhum problema hereditário, genético, de risco de arritmia. Porque, por exemplo, se tiver um problema genético com um alto risco de arritmia, o médico pode, mesmo na idade da infância ou da adolescência, fazer algumas medidas, como tratamentos antiarrítmicos, fazer implante do cardiodesfibrilador implantável. Até em crianças também a gente precisa em alguns casos. Uma das doenças que mais comumente acomete esse perfil etário seria a cardiopatia hipertrófica e cardiopatia arritmogênica de ventrículo direito. São termos técnicos, mas aquela pessoa que tem o problema certamente vai conseguir se identificar. E ao longo da vida são as cardiopatias adquiridas. Aí entra a cardiopatia da doença de Chagas, a cardiopatia do infarto, a cardiopatia das miocardites, como tem a Covid, e outros vírus também que podem acometer o coração. Algum fator hereditário também deve ser observado. Porque geralmente o médico pergunta,
Tem alguém com problema de coração na sua família? Tem alguém com diabetes? Pois é, a cardiopatia hereditária são essas, a cardiopatia hipertrófica, a ritmogênica de ventrículo direito, síndrome de QT longa e vários outros termos técnicos, né, que são mais difíceis para a população em geral, mas existe uma gama de arritmias que são determinadas geneticamente. É o controle dos fatores de risco, né? Exatamente. Você acha que o brasileiro, de modo geral, ele está atento a isso? Olha, eu acredito que... Melhorou? Eu acredito que está melhorando gradualmente, mas a gente tem que reforçar muito. Né? Então, a gente tem que entender que as pessoas interpretam que fazer exercício físico é sempre saudável. É ótimo o exercício físico. O exercício físico melhora o condicionamento cardiovascular, aumenta a sobrevida das pessoas. Mas o exercício físico tem que ser feito após uma avaliação médica correta. Porque às vezes você pode estar fazendo exercício físico, achando que está cuidando da saúde e, na verdade, está se colocando em risco de ter uma morte súbita. Os eventos esportivos, esses ao ar livre, principalmente bike, corrida junto com caminhada, ele tem sempre na mídia, né, essa divulgação em massa, mas são só poucos eventos que alertam na própria divulgação para as pessoas estarem atentas, porque muitas vezes você é levado por um amigo, por um parente, por um vizinho, alguém, vamos lá, é só uma corridinha, vamos lá, a gente vai mais cedo. Aí junta, no caso do Piauí, o calor extremo do Piauí e do mundo agora, né? Porque, claro. Né, as altas temperaturas, a gente está vivendo altas temperaturas como nunca vivemos. Aí algumas coisas que a pessoa nunca sentiu nada disso, mas ela acha que está pronta, porque ela tem uma vida saudável e tal. E ela é convidada, ou ela é motivada, ou por si mesma, né? Ela tem vontade de ir ou por alguém. Isso. Mas isso não é adequado, né? Pois é, mas veja que ponto interessante você tocou, né? Que eu reflito sobre isso, eu acredito que tem que haver até uma mudança cultural. Não é porque as pessoas acham que vai fazer uma corrida de 5 quilômetros recreativa, mas para aquele que está completamente sedentário, às vezes aqueles 5 quilômetros pode ser um exercício exagerado e pode causar um problema. Então, é muito importante que a gente entenda que essas atividades, alertar para a avaliação médica, isso não é uma mera burocracia, né? Algumas pessoas até se incomodam, acham que aquilo estaria atrapalhando a liberação para que ele pudesse participar, mas, na verdade, a avaliação cardiológica pré-participação esportiva é uma proteção daquela pessoa que vai participar daquele evento. Eu vejo provas, por exemplo, como do Desafio do Delta. O próprio organizador, durante a construção da prova, ele faz vídeos dizendo: isso aqui não é para todo mundo. O Desafio do Delta, que tem 15, 30 e parece que 53 quilômetros. Né? No Delta aqui do Piauí, que é uma prova já conhecida nacionalmente. Claro. Né? Então, assim, ele deixa claro. E a pessoa só faz a inscrição. Claro que a gente está falando de uma prova, né, Cleito? De alta performance ou de performance média, ou de quem é amador, mas que é um amador já monitorado. Só faz a inscrição se tiver autorização do cardiologista e de outros médicos. Isso é muito importante. Veja que quando nós fazemos uma avaliação cardiológica de check-up, e dizemos assim, olha, você está autorizado a fazer exercício físico, é para fazer uma atividade que a gente pensa num ambiente controlado. São 150 minutos de exercício físico por semana. Quando a pessoa começa a fazer exercício de endurance, maratonas, exercício de montanha, Ironman, ultramaratonas, isso começa a sair um pouco do fisiológico e a pessoa tem que ter um preparo diferente para isso. Psicológico, nutricional, cardiologista, a parte osteomuscular, o cardiologista tem uma série de problemas que podem acontecer. Eu tive já exemplo de paciente que corria maratona regularmente e foi fazer uma maratona em Boston com um clima muito frio, estava em torno de 1 a 2 graus, teve um mal-estar tremendo, uma crise asmática bem grave, quase foi a óbito por conta desse problema, foi muito grave, mas felizmente ele conseguiu
ser bem tratado no momento adequado e sobreviveu. Mas veja que risco, não era só a parte do coração, era uma parte pulmonar e ela poderia ter tido um problema mais sério ali só por não ter se preparado naquele ambiente. Ela se preparou num ambiente quente, sim, foi lá na hora da corrida num ambiente, numa temperatura, numa condição completamente diferente do que ela estava habituada a fazer o seu treinamento. Eu acho que o que você nos diz, doutor, deixa claro que é preciso ter um checklist, né? A gente sabe que o Brasil está obeso. A gente sabe que o esporte, graças a Deus, assim, o esporte virou hoje uma realidade no Brasil que ele ficou mais democrático, ficou mais organizado, tem muitos eventos de esporte, mas eu acho que a gente precisa dar um outro passo importante, que é trabalhar com informação. E o fato de você dizer assim, olha, vá, mas antes de ir, vá no seu cardiologista, ou então faz um checklistzinho com alguém, que eu tenho certeza que você precisa, para fazer um evento desse, ter uma assessoria, uma consultoria médica, psicológica, não só de quanto tempo vai ser a prova, não só de socorristas, você tem que ter uma estrutura. E aquela estrutura, ela precisa atuar também na área de prevenção, não é, doutor Carlos? Sim, sem dúvida. Eu imagino que sim, e isso é bom para a prova. Né? Isso é bom para o evento. É uma proteção porque aquele empresário que está promovendo o evento, ele tem uma responsabilidade, sim, né? Tem uma responsabilidade civil com aquele evento que ele está realizando, civil e talvez penal, dependendo de como a coisa aconteça, né? Então é uma proteção para o evento, acredito, eu recomendo isso a todos os empresários que façam esse tipo os organizadores, os promotores. E olha, parabéns pela quantidade de eventos que a gente tem, né? No Piauí, no Brasil, no mundo. Quantas pessoas começaram a partir daí? A gente só está falando assim de talvez dar um passo mais. Exato. E não é só um passo, é o passo mais importante. Aquele detalhe da mudança cultural. E quando você lida com o exercício físico, que pode ser um disparador para um evento desse de parada cardíaca, vocês devem pensar também em adquirir um desfibrilador externo automático. Sim. Se faz muitos eventos, compre em definitivo, mas se faz poucos eventos, tente alugar, tente ter disponível aquele aparelho. Ou se vai fazer só um evento na vida, faça. Faça, né? E tenha um DEA, né? Porque aquele aparelho, ter aquele aparelho disponível, ele vai fazer toda a diferença. Olha, a estatística de sobrevida na massagem cardíaca, de uma maneira geral, é de 5% a 10%. Então, aproximadamente 90% das pessoas vão morrer. Com o DEA, se o DEA chega em torno de 1 a 2 minutos, desfibrilador, né? Externo automático. Se esse aparelho chega para aplicar o choque no primeiro minuto ou até o segundo minuto, a chance de sobrevida vai de 80% a 90%. É muito grande. É muito grande. E isso, assim, se aplica a tudo. E aí, só para encerrar, essas temperaturas extremas, o que a gente está vivendo, esses desafios todos que são climáticos, eles afetam completamente a saúde. Está comprovado cientificamente que essa crise climática e ambiental que nós vivemos no mundo afeta a nossa saúde sobremaneira. Claro. E que eu acho que no caso do Piauí, talvez a gente fique numa zona de conforto que ela é um perigo, porque a gente está acostumado a ter um sol para cada um de nós. Você tem o seu sol, eu tenho o meu sol, o Cleiton tem o sol dele, você, internauta, telespectador, tem o seu sol. E às vezes a gente diz, é só um calor a mais. Às vezes encara assim, uma temperatura de 2, 3 graus a mais, né, que é o que vai aumentar mundialmente nos próximos anos, até 2050, mas isso tem um impacto gigante, mesmo para quem já é acostumado, entre aspas, né, porque a gente não se acostuma com temperaturas extremas, nem para o frio, nem para o calor, mas que precisa tomar cuidado. Quais são os cuidados que a gente tem que ter nessa zona de conforto, de naturalizar, de tá quente, mas sempre foi quente. Desnecessário, não é, Maia, passar por isso, né? A pessoa precisa se planejar e encontrar o ambiente mais agradável, mais adequado para fazer o exercício. O clima mais quente, ele faz com que as nossas artérias fiquem um pouquinho mais dilatadas e isso pode predispor a desidratação, né? Então, isso pode fazer com que o coração acelere mais e aquela pessoa que tem uma obstrução silenciosa na artéria do coração, nesse momento pode ter um evento de infarto e ter uma parada cardíaca. Então, o melhor é que a pessoa faça suas avaliações regulares, se for fazer um treinamento mais intenso, que faça um preparo gradual,
né? E faça suas avaliações médicas corriqueiras. Sim. Se já tem doença, hipertensão, se tem diabetes, se tem problema de colesterol, essas doenças têm que estar bem tratadas nas faixas de alvo. E não deixe de fazer atividade física por conta disso. Você tem que fazer primeiro as primeiras coisas. Já. Fazendo a avaliação médica, a atividade física é segura. Doutor Carlos, para encerrar, você acredita, você que é um médico renomado, preparado, por que a gente tem a sensação que o nosso coração é o órgão com menos atenção e afeto da nossa parte? Por que a gente faz isso com a gente? Eu acho que é o silêncio, né? O coração, você não percebe o coração, né? O coração é silencioso. Mas o coração, ele é poesia, ele é música, ele é emoji, ele é figurinha. A gente sente ele bater, a gente sente quando ele acelera. Exatamente. Né? E mesmo assim, a gente não entende, a gente acha que é o cérebro, mas assim, claro. O cérebro é o cérebro, mas o cérebro só é o cérebro porque tem... Exato. As pessoas têm que entender... A gente é uma máquina, mas a gente não se deu conta de como que essa máquina funciona. As pessoas têm que entender que a pessoa tem que viver uma vida feliz. A pessoa tem que combater o estresse, tem que fazer o que gosta, tem que ter um ambiente agradável no ambiente de trabalho, um ambiente agradável no ambiente domiciliar. E assim, certamente, ela já acabou aí com metade dos problemas, certamente, cuidando bem do coração. Quanto tempo de cardiologia você tem? Olha, eu já tenho 25 anos de formado, hoje 20 anos de cardiologista. Cardiologia. 20 anos de cardiologia. Já vi muita coisa. Tem um caso emblemático, assim, que você nunca esqueceu? Olha, assim, tem um caso, casos que são bons e casos ruins. Caso ruim, pessoas que a gente às vezes não consegue resolver o problema de imediato. Uma pessoa que teve uma ruptura da aorta, que é essa principal artéria, num atendimento que eu fiz de pronto-socorro, onde a pessoa tem uma morte instantânea e a gente fica completamente assim, sem isso é comum, né? E que chega um problema num momento que não dava mais para agir, né? E a gente fica ali sem ação, inerte, como se sentindo impotente. Né? Mas, por outro lado, a gente vê outras pessoas onde a gente identifica o risco de morte, implanta um desfibrilador, por exemplo, e aí o paciente diz, olha, eu tive um choque do aparelho. Pois venha para cá, vamos ver. Teve um choque, teve um desmaio, né? Aí ele volta para o nosso consultório e aí quando eu vejo ele teve um ritmo de parada cardíaca e o aparelho reconheceu automaticamente e tratou automaticamente. E aquele paciente volta no meu consultório. Aí eu digo, não tem preço conversar com a pessoa depois da morte, porque ela teve um ritmo de morte, o aparelho tratou e ela voltou para conversar com a gente. Voltou ao seu lar, né? Voltou ao lar da família, né? Você já deve ter ressuscitado muita gente, né? Já ressuscitei muitas pessoas e isso é o que nos dá mais orgulho, assim, com a nossa profissão. A profissão médica, ela tem uma missão que é fazer o bem o máximo que a gente puder, né? Fazer o mínimo de mal possível, né? Os nossos tratamentos têm efeitos colaterais, mas a gente tem que procurar errar o mínimo possível, acertar mais e sempre fazer, ou pelo menos quando a gente não consegue curar, a gente tem que procurar aliviar o sofrimento. Eu não consigo encerrar a entrevista com ele, Cleiton, porque é muito bom falar sobre isso, ainda mais com uma pessoa tão dedicada, né? E tão competente e atuante. Obrigado. Como o Dr. Carlos. A tecnologia, ela tem sido uma aliada importante da cardiologia e queria que você falasse também sobre as doações, as doações, né, de coração. Ah, sim. Olha, a tecnologia é fantástica, né? Eu acredito que, por exemplo, hoje um aparelho como esse consegue medir pressão arterial e fazer eletrocardiograma. Os wearables. Um relógio inteligente, né? Então, e automaticamente ele detecta também arritmias e consegue fazer uma transmissão remota para um aparelho de smartphone. Confiável. Ou então isso como um sinal de alerta. Confiável. Alguns aparelhos, inclusive, têm liberação de FDA, de Anvisa. O seu coração diz tudo sobre você? Ele diz muita coisa. Ele diz seu batimento cardíaco? Diz o batimento cardíaco. Deixa eu ver qual é o seu batimento cardíaco agora. Deixa eu ver se o seu coração acelerou ou não com a nossa entrevista, Cleiton. Vamos lá. Pressão de 12/8. Frequência cardíaca, 84, você viu ali, né? Eita, como eu volto aqui. Você consulta como 85, cardiologista ele quantas vezes por dia? Então, eu como cardiologista, eu utilizo Você está bem, né?
Graças a Deus, é uma impressão de criança, né? Atualmente, eu não recomendo comprar relógio para a população geral, né? Até porque eles são caros. Porque eles são caros e eles entram mais em um item supérfluo do que benéfico do ponto de vista de saúde, se a gente for botar para a população geral. Mas para o médico, por exemplo, eu utilizo a ferramenta como uma ferramenta médica. Por exemplo, eu tenho aqui no meu relógio uma ferramenta para fazer o seu eletrocardiograma se você passar mal e para fazer a medida de pressão arterial agora. Se você fazer um eletrocardiograma, você faz. Seria o caso. Entendeu? Então, eu uso como uma ferramenta médica. Para o médico, eu acho que é muito bom. É uma ferramenta muito importante. Doações. E para a parte de transplante, né, nós tivemos um episódio recente, né, que foi o caso muito bem sucedido do Faustão, por uma equipe médica do Dr. Fernando Bacal, super competente, né, que eu conheço todos. Eles foram meus professores, né, lá no INCOR. E eu tenho, assim, um orgulho imenso e acompanhei toda aquela trajetória do Faustão e fiquei muito feliz. Que a dele é de muitos diariamente, né? Exatamente. E ficamos muito felizes com o resultado. Então, o que aconteceu após o evento do Faustão? As pessoas entenderam mais, as pessoas ouviram mais falar sobre o assunto e o número de doações de órgãos, ele subiu imensamente, subiu 200%. A aceitação, a negativa de doação é absurda, é cerca de 60% de negação para a doação de órgãos. A gente já evoluiu para... Porque assim, hoje, me corrija se eu estiver errada, eu realmente não sei se eu estou atualizada nisso. Claro. Se hoje, para você ser um doador de órgãos, você precisa comunicar a família. Exatamente. A gente está caminhando para, se eu não quiser doar, é que eu vou informar? Olha, eu acho que Seria difícil. O caso? Eu acho que é difícil chegar nesse ponto. Ninguém vai fazer uma doação de órgão sem consultar a família. Não, mas eu morri. Exato. Mas se eu não falei nada, a lei permite que eu já seja um doador. Eu não preciso assinar nada, não preciso... Não, de maneira nenhuma. Esse diálogo vai ser feito com o familiar. O familiar responsável vai ser... Mesmo que ele diga que é um doador, se o familiar disser não, ele não vai ser um doador, a não ser que ele tenha deixado escrito, ele não vai doar. Veja só que situação delicada, né? Se a pessoa tiver assinado algum documento dizendo que vai ser um doador e os familiares responsáveis não quiserem liberar, veja que situação que é conflituosa. Como que se resolve isso? Né? Eu penso que, nesses casos, geralmente optam por não doar. Não fazer a doação. Não fazer. É uma situação delicada, num momento delicado, né? Exatamente. A aceitação da família é muito importante. Então, é importante que todos entendam que ele vai salvar uma outra vida. Do jeito que foi esse episódio do Faustão. Exatamente, da mesma forma como foi o episódio do Faustão, e ele está aí de volta à sua família, né, convivendo com todos. Está o filho dele aí trilhando a carreira dele. E né? eu acho que mais importante foi a visibilidade que se deu a isso, porque eu acho que muita gente diz, eu, por exemplo, estou dizendo aqui gravado, pode doar tudo. O que funcionar e que for salvar, pode doar tudo. Está gravado aqui. Eu vou aproveitar o momento e também digo, eu sou um doador de órgãos. Inclusive, sou de medula óssea, né? Porque imagina, a gente tem que fazer o bem. A gente, ainda mais depois do óbito, a gente não vai mais fazer nada com os nossos órgãos. Então, se os nossos órgãos estiverem rígidos, normais, e puder ajudar uma outra pessoa, o nosso serviço de doação de órgãos aqui do Brasil é muito sério e muito confiável. Então, assim, eu assino embaixo a confiabilidade do sistema de transplante de órgãos do Brasil. E nós somos um modelo na área de transplante, né? Exatamente. O Piauí faz que transplantes Olha, hoje? o Piauí já fez transplante cardíaco, não faz mais, mas faz principalmente transplante de rim e transplante de fígado e de córnea. Né? Então, são as 3 principais áreas de transplante aqui no Piauí. Que são importantes também. Doutor Carlos Eduardo Lima, ele veio achando que ia falar só de morte súbita, mas ele é tão bom que a gente falou sobre outras áreas. Eu vou já pedir para ele fazer meu eletrocardiograma ali. A gente vai ter que encerrar, porque eu vou fazer esse eletro agora ali com o Apple Watch. O Apple dele, Apple Watch. Ele aproveita e ainda faz a propaganda da Apple, né?
com o que era para... É até um relógio, né? É até um relógio. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu acho que foi bom a gente falar sobre isso, porque a gente alerta de maneira responsável em relação aos eventos, principalmente, e assim, com muita tranquilidade e não em tom de crítica, mas de preocupação. Exato. E de atenção. Exatamente. Porque todos nós erramos, né? Então, assim, quanto mais a gente tiver a percepção de colaborar, de admitir, de cuidar, eu acho que melhor para todo mundo, que com é o certeza, mais importante. Com certeza. Para mim, é um grande prazer estar aqui, conversar com você, né? E ter essa oportunidade de estar conversando aí com as pessoas, para a gente passar todas essas informações. Espero que a gente tenha conseguido alertar, trazer ali alguma vontade da pessoa se informar um pouco mais. Se a pessoa quiser mais informações, ela pode acessar o site da Sobrac, que é @sobrac.org/campanha, que é essa campanha do Sim. Coração na Batida Certa. Tem muita informação educativa e está disponível para toda a população. Muito bom. E olha, eu vou cuidar da agenda dele, se você quiser levar na empresa, na escola, eu vou cuidar da agenda dele. Ele vai lá e vai fazer o treinamento. Olha o compromisso. Isso devia ser coisa, tipo assim, a pessoa só se forma em medicina se ela fizer tantas horas de serviço para ensinar as pessoas a ressuscitar, né, no caso de morte. Verdade, é uma missão, tem que dar a missão. Muito obrigada pela entrevista. Eu vou para um breve intervalo comercial, não sai daí de jeito nenhum, porque eu falando nisso ainda não acabou. Até daqui a pouco, 2 minutos. A Rede Meio Norte não para de crescer e a nossa programação está sempre em movimento para melhorar a sua experiência do outro lado da telinha. Então, fique ligado! A partir das 6 da manhã você vê destaques da noite, os fatos da manhã, a cobertura local, policial, nacional e internacional, entrevistas e política, tudo com a participação do telespectador, sempre ao vivo, com Yeltsin Vasconcelos no Bom Dia Meio Norte. Às 8h30, a sua revista eletrônica matinal favorita traz dicas, informações, instruções, moda, culinária e o debate de assuntos importantes, além de muita música e descontração no comando de Carla Berger, com Revista Meio Norte. Em seguida, Pádua Araújo, Chupetinha e Piauí Lina trazem os principais acontecimentos policiais locais da manhã com muito humor, alegria e descontração, e com grandes quadros como a Hora do Riso e a Pracinha do Riso, além de interação com o público, tudo ao vivo no Ronda do Povão. E logo depois, Silas Freire atualiza o Brasil com as ocorrências policiais do momento, a cobertura de grandes casos e o que está acontecendo no mundo, contando sempre com a colaboração do internauta e telespectador para cobrar as prefeituras e estar onde o fato acontece, com o Ronda Nacional, a partir das 11h40 da manhã. A sua tarde também é recheada de informação e diversão. A partir das 13 horas, Amadeu Campos chega com o Jogo do Poder e um time de jornalistas e analistas da política que trazem suas manchetes e destacam o que é mais relevante na política local e nacional, além da conexão com o mundo ao vivo, direto de países como Estados Unidos, Áustria e China, através dos correspondentes internacionais. Às 3 da tarde, os queridinhos do Brasil deixam a sua tarde perfeita. Erlan Bastos, Suiane Pessoa, Valdelúcio Barbosa e Maiara Dias te contam as principais fofocas do mundo dos famosos, as notícias que mais chamaram a atenção e as curiosidades que surpreendem. Tudo isso e muito mais você encontra no Programa da Tarde, sempre ao vivo. Em seguida, a partir das 5 horas, Dudu Camargo traz a novidade para toda a Rede Meio Norte com o MN 40 Graus Nacional, cobrindo os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o Brasil com nossos repórteres e também com a sua participação através das redes sociais. Logo depois, às 6h30, Dudu abre espaço para o querido Luiz Fortes esquentar seu começo de noite com o clássico de sucesso MN 40 Graus, com as notícias policiais locais e regionais e muita descontração do jeitinho que só o Luiz faz. Às
Às 20h30 é hora de Ciência Política. Tudo de forma clara e explicada para o telespectador se envolver com as decisões e acontecimentos que afetam diretamente a sua vida, sempre ao lado de grandes comentaristas que trazem bastidores e informações exclusivas. Tudo isso e muito mais aqui, na Rede Meio Norte, cada vez mais no meio do povo. De volta com Falando Nisso, e a gente vai para as nossas informações relevantes, né, para você. E aí eu queria falar sobre o Vilar Hospital de Olhos, enxergar mais longe com Vilar Hospital de Olhos, um corpo clínico conceituado, a mais alta tecnologia, tudo para dar mais liberdade à sua visão, à sua vida, né, ao seu dia a dia. Então você que tem miopia, hipermetropia e astigmatismo pode sim ter o melhor da vida, ficar livre dos óculos com cirurgia de correção de grau a laser, que é a cirurgia refrativa. Marque já a sua consulta pelo WhatsApp 86-2107-9900, Vilar, excelência em oftalmologia. E agora eu queria falar com vocês sobre o Centro de Estética Rosiane Débora, uma referência nessa área de estética, né? O melhor centro de tratamento facial e corporal de Teresina, cuidados exclusivos, inovadores, para deixar você sempre com a aparência mais saudável, mais bonito e bonita em qualquer idade. A doutora Rosiane, ela é referência em estética, ela vai receber o prêmio, aliás, recebeu o prêmio Top of Mind Brasil, que é um prêmio conceituado entre empresas na categoria de centro estético e já está mais uma vez, né, entre as melhores do Brasil. O Centro de Estética Doutora Rosiane, ele tem especialização em áreas que são, a gente fala básicas, simples, mas assim, para quem tem acne, que precisa de clareamento, limpeza de pele profunda, hidratação, tonificação, isso tudo para quem precisa, e é a maioria das pessoas, né, a maioria de nós precisa, é realmente bom ter alguém que seja de excelência para fazer. E a doutora Rosiane Débora também possui as melhores e mais modernas tecnologias, ela não mede esforços para investir nessa área, né? É pioneira em depilação a laser 4D, agora a novidade é a tecnologia Hipro, ultrassom microfocado para ajudar você a rejuvenescer, sem corte, sem cirurgia, resultados visíveis na primeira sessão e sempre buscando se aprimorar. Ela não para de estudar, não para de fazer curso, não para de ministrar curso. O que eu gosto da doutora Rosiane é que ela sempre gosta de aprender, ela ensina, troca, mas também não deixa essa jornada de qualificação, que para ela é super importante nessa área, conta muito, né? Então, sobre a outra novidade, ela agora também está fazendo aplicação de Botox, é um tratamento diferenciado, né? A pele precisa estar preparada e ela, como é uma autoridade, ela entende melhor sobre isso, onde fazer, em que quantidade, por que fazer, são várias perguntas até vocês fazerem esse tratamento, ela e você, paciente. Então, o Centro de Estética fica na Avenida Campos Sales, 1774, no centro de Teresina. Você pode agendar a sua avaliação, você de qualquer estado ou cidade, pelo 86-3212-3650, tá bom? Agora a gente vai falar para vocês que de janeiro a outubro de 2023, o Piauí ganhou 7.270 novas empresas em todo o estado do Piauí, né, em todo o nosso estado, e é um levantamento da Junta Comercial do Estado, a JUSEP, e que, por outro lado, tem um outro dado. Foram baixadas 3.743 empresas no mesmo período. Então, 7.270 foram as empresas em todo o estado, né, que o Piauí ganhou, e a metade delas foi fechada. A metade desse número, não dessas, né, que não abriu e fechou, mas a metade relativa a esse número foram fechadas, que foram 3.743 empresas. Esse levantamento é realizado com base em registros do portal gov.pi e empresas, gov.pi empresas, e não inclui um microempreendedor individual, que é o MEI, e a empresa de cartório. E a presidente da JUSEP, da Junta Comercial do Piauí, Alzenir Porto, traz mais informações para a gente no giro de hoje. Vamos ver. Oi, Maia. Muito bom estar aqui com você.
Estamos passando para falar sobre a economia do nosso estado, sobre as empresas que estão sendo constituídas. Tivemos a grata satisfação de até então estarmos com aproximadamente 7.300 novas empresas, o que chega muito próximo da nossa meta, que são 8.000 empresas nesse período de um ano. Temos observado que os nossos investidores têm mudado um pouco o perfil. Temos investidores de fora do estado, investidores até de fora do país, buscando aqui no Piauí a oportunidade de empreender. Isso é muito bom, porque no momento em que o governador do estado, Rafael Fonteles, busca esses empreendedores para o nosso estado, a nossa população, nossos jovens, tem aí a oportunidade de empregos, de bons empregos, a oportunidade de se lançar dentro da sua profissão num mercado aquecido como está o nosso aqui do Piauí. A gente tem observado também que aquelas empresas ainda continuam sendo assim, um forte do Piauí, as empresas consideradas aí microempresa, fazendo aquela base, uma base bem sólida, para que suporte bem as novas empresas que aqui estão chegando. Então eu daria um recado para os jovens, que se preparem, que se qualifiquem, que o mercado para o nosso jovem, principalmente o mercado tecnológico, ele tende a ser ampliado, a crescer. Então, jovem, se qualifique, procure cursos, procure tudo que você tiver oportunidade de fazer para uma qualificação, faça, que o nosso mercado aqui está cada vez melhor. Agora a gente vai falar sobre a Faculdade 7. Você já conhece a Faculdade 7? Eu ouvi falar. Você sabia que tem 25 anos? Que começou com o ensino médio, se tornou essa potência de faculdade hoje? Você sabia que são 11.000 metros quadrados? Você sabia que tem um sistema inovador, pioneiro no Brasil, que é o Sistema Presencial Modulado de Ensino, que é único no Brasil, que já foi patenteado e é uma criação da mente privilegiada e brilhante da professora Tânia Sampaio, que é a diretora-geral da faculdade. Ela pensou no acadêmico como ser humano. Ora, se esse acadêmico, ele quer ser um acadêmico de um desses cursos aqui, biomedicina, direito, enfermagem, farmácia, pilotagem de aeronaves e odontologia, ele não precisa se mudar para Teresina. Ele estuda uma semana por mês e aí eles colocam à disposição, nessa estrutura gigante, moderna, metodologia de ensino próprio, com a sala de aula invertida, programa de nivelamento e orientações pedagógicas de técnicas de estudo. Então, tudo. Não precisa você morar na cidade. Você não precisa deixar a sua família, deixar o seu trabalho. Até os estágios são feitos na cidade em que você mora. Então, você de qualquer área, qualquer região, qualquer cidade, qualquer estado do Brasil pode e deve ter o seu diploma com a Faculdade 7, porque ela permite isso e permite com qualidade, viu? Porque não é toda universidade que tem um nível de laboratório que a Faculdade 7 tem, não. Então, para você saber mais, além de você conferir os depoimentos, por exemplo, nos Setcasts, né, que são os podcasts que estão na plataforma de streaming do Spotify, do YouTube, você também pode conferir dentro do Instagram da faculdade, que é Faculdade 7 PI, dentro do site. Então, faça você também parte da melhor. Venha ser 7, tá bom? A Faculdade 7 inova mais uma vez e traz o curso de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial pelo Sistema Presencial Modulado de Ensino. Engenharia de Computação com Inteligência Artificial. Vestibular online dia 17 de dezembro. Inscrições no site www.7.edu.br até 14 de dezembro. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. Faculdade 7, como sempre, o seu futuro começa aqui. Venha! Eu vou mostrar agora nos dados que falam a inclusão de mulheres negras no trabalho, que é prejudicada por terem que cuidar dos filhos. Você viu que o tema do Enem aí abordou
uma camada disso, né? Porque o tema era muito mais abrangente, mas assim, isso aqui tem a ver. Então, na primeira pesquisa do banco Goldman Sachs, eles mostram que muitas das mulheres gastam mais de 20% da renda para ter alguém com quem deixar as crianças. Nem todo mundo pode isso, né? Essa pesquisa é uma iniciativa importante de um projeto que vai investir 10 bilhões de dólares para combater o preconceito contra mulheres negras. E os dados são, assim, realmente muito claros. 24% das mulheres negras com filhos gastam mais de 20% da renda, como eu falei, para pessoas para cuidarem das suas crianças, em comparação com 17% dos adultos nos Estados Unidos. A gente compara Brasil com Estados Unidos. 19% das mulheres negras que procuram trabalho dizem que a responsabilidade de ficar com filhos é, de fato, uma barreira e que termina afetando, né, essa busca por trabalho. Então, aquelas que estão empregadas, mas que atualmente procuram novas oportunidades por terem que pagar alguém para ficar com seus filhos, vão gerar aos atuais empregadores despesas associadas a recrutamento, contratação, capacitação de pessoas que vão substituí-las, além de uma perda de conhecimento e de estrutura organizacional. As que encontram novos empregos, para a gente encerrar, mas ainda terão que arcar com o custo de alguém para cuidar dos seus filhos, podem ter menos probabilidade de aceitar essas ofertas, limitando assim o número de candidatos qualificados à disposição para a organização. Você entende que isso é uma roda, né, que gira, mas não gira com perfeição? Ela trava quando o lado é da mulher, e principalmente da mulher negra, e da mulher que é mulher, negra e mãe, né? Então, assim, por isso que o Prêmio Nobel de Economia, aquela mulher que faz todo um apanhado do último século, do que realmente impactou a chegada da mulher no mercado de trabalho, que ela cita a pílula anticoncepcional, entre outras novidades, né, desses 100 anos para cá, né, outras medidas que foram adotadas são super importantes, né, e é bom a gente conhecer sobre isso e a gente pensar. Toda vez que a gente for contratar uma mulher negra, como a gente vai estar colaborando para a vida dela. Eu queria falar agora do Vila do Mar. O litoral do Piauí está em pleno crescimento, turistas descobrindo os potenciais de Luiz Correia, o porto acenando para mais prosperidade. Como é que você faz parte disso? Investindo, morando no Vila do Mar. Fica na Praia do Macapá, que é um paraíso. São opções de apartamentos de 70 e 140 metros quadrados, muito boas, ampla área de lazer, rooftop, segurança 24 horas e muito mais. Então, garanta agora, né, o seu. As últimas unidades já foram liberadas, então corre mesmo, porque são condições absolutamente especiais. E a Vila do Mar está pronto para você investir em bons momentos. Vamos ver o recado de lá. Ter um estilo de vida exclusiva e desfrutar das maravilhas do litoral piauiense é realidade aqui no Vila do Mar. Os últimos apartamentos estão prontos para entrega, esperando por você. Apartamentos de 70 e 140 metros quadrados, tudo na Praia de Macapá, pertinho da Barra Grande, por um valor bem melhor. Vila do Mar, pronto para você viver bons momentos. Vendas 86 869 9824 8357. E você quer maior alcance, estabilidade e velocidade do seu sinal de internet? Então você precisa vir para a G3 Telecom. São 600 megabytes de internet com o novo Wi-Fi 6 por apenas R$ 99,90. Isso mesmo, R$ 99,90. Toda vez que eu falo esse preço, eu fico feliz, porque é tão bom ter uma empresa que pensa no consumidor e que mantém esse valor aumentando a qualidade. É sensacional. Então você pode ainda pode, olha, turbinar o seu plano com assinaturas de aplicativo como Deezer Premium, HBO Max, tem muitas outras vantagens. A instalação é grátis, o pagamento só daqui a 30 dias e você não perde tempo, liga ou chama no WhatsApp. 0800 186 6000. Então venha para a G3 Telecom, conexão para valer. Veja o recado de lá. E mulher, passando para te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo.
Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. E agora, para encerrar o nosso programa, a gente vai falar do MN Shopping. Gente, anota aí, mnshopping.com.br. Garanta suas compras com o melhor preço do mercado, descontos inacreditáveis, produtos incríveis, tá? E aí você vai encontrar o quê no mnshopping.com.br? Ofertas de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, produtos de beleza, acessórios, construção civil e veículos. Cara, é pensar realmente no consumidor, né? Pensar na gente, de tudo que a gente pode estar precisando. Eu não conheço ninguém que não esteja precisando de uma dessas coisas aqui. E aí, se você está precisando, você precisa de preço e de qualidade. Onde é que você vai encontrar? Na mnshopping.com.br. Descontos inacreditáveis e produtos incríveis. Eu fico por aqui com mais essa edição do nosso Falando Nisso. Não esquece que a gente está no YouTube, Falando Nisso Meio Norte, se você quer rever, né? Ou se você perdeu. E também no nosso Instagram, onde você pode fazer uma enquete essa semana sobre quem você gostaria que eu entrevistasse. Depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas já estou respondendo lá no meu perfil Maia Veloso, tá? Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau!